Ora, do ponto de vista budista, portanto, esta, todavia, não é ainda a visão mais profunda da vacuidade. Não é? Porque os Shravakas estão fundamentalmente concentrados na busca da natureza profunda do eu e, portanto, o que eles descobrem é que o eu não existe em si por si. Mas é como se, de algum modo, não questionassem completamente a existência em si por si dos fenómenos exteriores ou dos objetos que nós percepcionamos como exteriores a nós. E então surge a experiência de que o eu não existe em si por si, mas ainda existe, de algum modo, um apego à ideia de que os objetos que eu percepciono têm existência intrínseca. Por exemplo, eu posso ter descoberto a vacuidade do meu eu, que ele é interdependente, mas posso não ter ainda aplicado o mesmo tipo de análise aos fenómenos externos. E por isso posso acreditar ainda que esta caneta existe em si por si. E posso acreditar que os outros seres têm uma existência intrínseca. Posso não ter ainda feito isto que eu estava agora a dizer, contemplar que os outros também não têm uma individualidade própria. E, portanto, pode haver aqui um apego à ideia de uma existência substancial dos objetos, ou dos fenómenos externos, ou dos outros. Então, os Shittamatra vão dar um passo mais na compreensão da vacuidade e vão analisar se realmente os objetos e os fenómenos externos existem em si e por si. Se eles têm uma existência intrínseca, separada da mente que os percepciona. E aí, o que eles vão descobrir é que se nós examinarmos todas as coisas que nós percepcionamos, sejam seres que nós designamos como animados, sejam objetos inanimados, se aplicarmos o mesmo tipo de análise que aplicamos a nós mesmos, na busca do eu, o que nós encontramos é precisamente o mesmo. Tudo à nossa volta, começando pelos outros homens, pelos animais, pelos seres vivos, pelas plantas, pelas pedras, pelos objetos manufaturados pelo homem, tudo é infinitamente decomprimível. Para já. Tudo é como um relógio que se pode decompor, pode separar as peças todas e depois, quando aquilo que chamávamos de relógio, se desmontarmos o relógio completamente, já não existe. Vemos que não há qualquer essência, não há qualquer entidade que corresponda à palavra relógio. E o mesmo pode fazer em relação a tudo. Posso fazer isso em relação a esta caneta, posso fazer isto em relação aos corpos dos outros, posso fazer isso em relação a qualquer objeto que eu percepciono. Tudo é infinitamente decomprimível, nada existe simples. E ao mesmo tempo, o que os Shittamatra descobrem é que tudo isso, tudo o que eu percepciono, é absolutamente inseparável da minha percepção. Portanto, não há qualquer realidade absolutamente objetiva. Tudo é percepcionado por uma mente. E a percepção que eu tenho do objeto dito exterior, na verdade, depende do estado em que se encontra o observador. Do estado em que se encontra cada momento da minha consciência. E, portanto, o que eles encontram é que há uma interdependência entre sujeito e objeto. O sujeito não existe em si e por si, mas o objeto também não existe em si e por si. E, portanto, eles descobrem a vacuidade agora como extensiva a todas as coisas que nós percebemos. Não sou apenas eu que sou desprovido de uma existência intrínseca, separada em si e por si, mas é tudo quanto existe, tudo quanto eu percepciono, está nas mesmas condições. Portanto, o Shittamatra tem a percepção da vacuidade de todos os fenómenos. E o que eles dizem, e daí é que vem a sua designação, neste caso, Shittamatra quer dizer a mente apenas. Eles interpretam, nesse sentido, algumas palavras do Buda. Por exemplo, no Dharmapada, o Buda diz logo no início, uma coletânea de ditos do Buda, não é? Dharmapada, está traduzido em português. O Buda diz logo no início, todas as coisas vêm da mente, todas as coisas procedem da mente, a mente está presente em todas as coisas. Então esta escola de pensamento, às vezes é interpretada como uma escola idealista, no sentido em que eles dizem que não há nada que existe em si por si fora da mente. A matéria, a chamada matéria, é apenas um fenómeno. É alguma coisa que não é percepcionado fora da mente que é percepcionado. Portanto, a matéria e a mente não estão separadas. Quando eu falo de matéria, isso supõe já que eu tenho, que
Quando eu digo matéria, isto é um pensamento sobre a matéria. E, portanto, o que eu tenho em mim, quando eu penso na densidade da matéria, na solidez da matéria, etc., é uma ideia acerca da solidez, é uma ideia acerca da densidade. Quando eu digo matéria, eu estou a ter uma ideia acerca da matéria. Portanto, não há separação entre mente e matéria. Tudo o que nós percepcionamos, a percepção que temos do mundo, é um conjunto de conceitos, um conjunto de imagens mentais. E, nesse sentido, nada existe fora da consciência. As percepções que eu tenho são construídas também por Deus. O mundo não existe independente da consciência. Disso que eu designo como a minha consciência. Não existe independente da consciência de todos nós. Na visão Chittamatra do mundo, o que existe é uma percepção humana do mundo, que é mais ou menos comum a todos nós. Isso tem a ver com o nosso karma humano. Agora, o Chittamatra, tal como o Shravaka, continua a ver aquilo que nós chamamos o eu como um conjunto, uma sucessão contínua de estados de consciência, de momentos de consciência. E é aqui que entra, eu não sei se vou conseguir entrar a fundo na questão do renascimento, mas aqui entra a questão do renascimento. E entra a visão profunda que o budismo tem acerca do chamado renascimento. Vocês, porventura, já terão ouvido dizer que no budismo prefere-se falar de renascimento e não tanto de reencarnação. Porquê? Porque a noção de reencarnação é uma noção que está dependente desta ideia da filosofia Samkhya e da filosofia do yoga, pois se estende nas outras correntes filosóficas e espirituais indianas, que é a filosofia do Purusha, do Atman. Supostamente permanece idêntico a si mesmo, mas, por exemplo, na filosofia do Dhamma, enquanto ele não descobrir que, no fundo, a sua natureza é igual à do absoluto, ele, devido à sua ilusão, o Atman vai sempre passando de um corpo para o outro. Em função dos seus atos, ele vai passando de um corpo para o outro, mas permanece sempre o mesmo. É a noção que nós encontramos também na filosofia platónica, na tradição celta, nas culturas que no Ocidente também acreditaram na chamada transmigração das almas. Há uma alma que é idêntica a si mesma e essa alma passa de corpo para corpo. É o que se chama de tensomatose. E geralmente quando as pessoas falam de reencarnação pensam nisso. Há um princípio espiritual que é idêntico a si mesmo e que anda a pular aí, por aí fora, corpo para corpo. Quer dizer, enquanto numa vida está ligado a um corpo, não é? Mas depois, noutra vida, o corpo deixa de funcionar, o princípio espiritual continua a ser o mesmo, mas depois volta a unir-se outro corpo, e depois volta a unir-se ao outro, e ao outro, e ao outro, e sucessivamente. Então, é assim que geralmente nós pensamos em reencarnação. Ora, o budismo fala de renascimento, a palavra só por si talvez não nos esclareça muito sobre a diferença que o budismo traz na abordagem desta questão, mas talvez ajude a perceber a diferença se eu disser que, do ponto de vista budista, esse renascimento não se dá apenas quando supostamente o corpo morre. O renascimento dá-se a cada instante. O renascimento é a própria passagem contínua de um momento de consciência para outro momento de consciência. É assim que o budismo vê, na dimensão profunda, o renascimento. Quer dizer, eu não renasço apenas depois de morrer. Na verdade, o renascimento é a cada instante. O fluxo dos meus instantes de consciência é o próprio renascimento, é o próprio samsara, é o samsara interior. E é por isso que o Buda diz, samsara, o ciclo contínuo da vida, da morte, do renascimento. Geralmente pensa-se no renascimento como uma coisa que acontece depois da morte. Claro, na visão budista, a cada instante eu estou a morrer e a renascer. Porque a consciência, não há uma consciência como uma entidade sólida, substancial. A consciência não é uma entidade. A consciência é um fluxo de instantes de consciência, descontínuos entre si. Portanto, da passagem de um para o outro pode-se falar de renascimento. O que é um fluxo, um processo em constante mutação. Mas nós temos dificuldade de conceber as coisas assim. Porquê? Porque nós estamos agarrados à tal ideia do eu. Nós temos a ideia de que há um eu por detrás de cada um dos nossos pensamentos. E a ideia aqui que o budismo, a visão que o budismo traz, é que não há nenhum eu por detrás dos pensamentos. Não há um pensador por detrás dos pensamentos. Não há um agente por detrás das ações. Há apenas pensamentos, há apenas ações.
Portanto, nesta perspectiva, pode-se compreender que o Buda tenha dito que aquele que morre não é o mesmo que renasce. Mas também tenho a acrescentar, mas também não é diferente. Quem renasce e quem morre não são idênticos e também não são diferentes. Porquê? Porque eu não sou nunca, em absoluto, nem idêntico nem diferente. O estado atual da minha mente é condicionado pelo estado anterior. Portanto, é diferente. Mas, ao mesmo tempo, tem uma relação com ele. Portanto, é diferente, mas não é tão diferente ao ponto de não ter qualquer relação com o estado anterior. Portanto, há uma continuidade. E esta continuidade é o samsara interior, é o renascimento, é a metamorfose contínua. Portanto, nesta perspectiva, quem morre não é o mesmo que vai renascer, obviamente. Porquê? Porque, precisamente neste momento, eu já não sou o mesmo que há 5 segundos atrás. Portanto, eu não sou o mesmo que nasci. Portanto, não sou... Quem vai morrer não é um eu que não existe. Portanto, o que há no momento da morte é uma dissociação entre o fluxo mental e a existência deste organismo físico. Isso existe. Mas o que continua a existir é o mesmo que já está a existir neste momento. Um fluxo contínuo de estados de consciência. Portanto, neste sentido, compreende-se que em certos sutras onde se fala da vacuidade, o Buda diga, em última instância, ninguém nasce e ninguém morre. Porquê? Porque não há um eu. Não há um eu como identidade substancial. O que há é uma constante mutação, portanto não se pode dizer que haja alguém que num determinado momento estivesse vivo e no momento seguinte estivesse morto e no momento seguinte estivesse a renascer. Isso não existe. É um fluxo de estados conscientes em cada momento, mas em cada momento, enquanto estamos vivos, temos noção do passado, dos estados conscientes que passaram. Mas há um momento em que isso termina. Não é? Nós não sabemos. Ou seja, há um momento em que eu... E depois, nós não sabemos, exato. Depois lá estamos nós a imaginar, nós estamos a supor o que é que vai acontecer. Sei lá o que é que vai acontecer no momento da morte. Ainda não morrimos. Pois, mas não sabemos nem para um lado nem para o outro. Ou seja, eu não posso garantir que vai, em princípio, pois, exato. Vai haver um momento em que eu vou deixar de ter consciência dos passados conscientes antecedentes. Não sei. Pode não acontecer necessariamente isso. E ninguém sabe, a questão é essa. Do ponto de vista mas eu sei, por exemplo, que há um momento em que eu passei a ter consciência dos estados conscientes passados, que foi a partir de um momento na minha infância em que eu consigo remeter, eu não tenho consciência de estados. Portanto, houve um momento que coincide com o meu nascimento no estado físico, em que eu de facto começo a ter um construir de consciência de momentos passados. E portanto eu parto do pressuposto que quando esse estado físico que aconteceu há 30 anos atrás, vai haver um momento em que eu vou deixar de ter esse... Não. Isso é uma suposição. Mas já há aí duas coisas, não é? É claro que a sua experiência é a experiência mais comum, mas há outras experiências mais incomuns, porque há de facto pessoas que se recordam de experiências anteriores. Portanto, isso é um facto. Há pessoas e há crianças que foram capazes de identificar precisamente, dizer o lugar onde morreram, os pais que ainda estavam vivos, crianças que morreram jovens e foram capazes de identificar os brinquedos, etc. Há casos que estão estudados que é muito difícil explicar sem ser com base no tal renascimento. Não é? Mas depois, ainda há outra coisa. Quando eu digo, ou quando você diz que nós recordamos as nossas experiências passadas, isso não quer dizer que nós recordemos as experiências tidas pelo mesmo eu que nós somos agora. Quer dizer, no presente, a mente pode recordar certas experiências passadas, mas isso não quer dizer que essas experiências passadas sejam as minhas experiências. Porque isso supõe sempre tal crença no eu, que seria como que o fio unificador das várias contas. Não sei se estão a ver a imagem, portanto, o colar, não é? Os acontecimentos, as experiências seriam uma espécie de contas, não é? Unificadas por um fio interno, que seria o tal eu. O facto de eu me lembrar de certas coisas, não quer dizer que, quando eu vivi essas coisas, entre aspas, quando foram vividas essas coisas, não é? O eu que as viveu tenha sido o mesmo eu que está agora a falar convosco. Mas é muito difícil nós desabituarmos dessa ideia. E ninguém nos obriga, nem temos de nos habituar. Isto é só tentar ver as coisas de outra perspectiva.
para tentar compreender o budismo. Então, mas posso fazer uma pergunta? Claro. O ciclo incessante da morte e do renascimento do que se fala, que ocorre no samsara, então não é apenas a morte do corpo físico e depois o renascimento, ou não é nada disso? Esta perspectiva é mais ampla. Quer dizer, eu estou no samsara neste momento, a partir do momento em que estou em trânsito contigo, não é? De um pensamento para o outro, de uma emoção para o outro, eu até posso passar num único dia, ou até numa única hora, ou até em poucos minutos, pelos vários mundos do samsara. Diga. Pode-se passar por vários renascimentos. Sim, nesta cada vez que perspectiva se eu estava muda a de dizer, estado de consciência, é sim, isso? Sim, cada mudança já é um deixar de ser o que estava a acontecer antes e um passar a surgir outra coisa. E aí isso chama-se renascimento. No sentido profundo. Agora, não é habitualmente, mesmo quando os budistas, os filósofos, os mestres budistas falam do renascimento, geralmente falam do renascimento no sentido mais comum. Porque este não é um sentido facilmente apreensível. Falam no sentido mais comum. Falam do renascimento no sentido em que aquilo com o qual nós nos identificamos, um corpo, um determinado conjunto de experiências mentais, emocionais, passa por um momento em que há uma diferença. Uma diferença é tudo isso deixa de estar associado à vida do corpo. Do ponto de vista budista, a tese budista é que o fluxo mental e emocional continua. Agora, obviamente, isto é matéria que só em rigor, para sermos honestos, não é? Eu só posso dizer que isto é assim quando eu for capaz de ver que isto é assim. Ou por estar a morrer, por estar a ter a experiência disto, ou porque, através do ponto de vista budista, considera-se que isso é possível, através do aprofundamento da meditação, eu posso, supostamente é o que aconteceu com o Buda, eu posso recordar as minhas mortes e os meus renascimentos anteriores. E até posso ver claramente também as mortes e os renascimentos dos outros. Mas são as minhas mortes, é porque As minhas, está a ver, de acordo com a linguagem conceptual. É porque alguma coisa, quer dizer, está a ver, é porque essa lei de causa e efeito eu morro, mas eu quando reencarnar, eu quando renascer, algo daquilo que eu fui volta. Quer dizer, que é meu, o karma é meu, quer dizer. Se não se libertar do apego à ideia de eu. Aí é que é a grande questão. Enquanto houver apego à ideia de eu, haverá renascimento. Mas se eu me libertar, ainda assim eu criei karma, certo? E não tenho que o pagar, entre aspas, não. Seja bom ou mau. Se eu me libertar da ideia de haver um eu, extingue-se todo o karma. Quer dizer, entra-se noutra dimensão, onde não há qualquer relação entre causa e efeito. Entra-se na dimensão do absoluto. Isso aí é tipo a unidade, desculpe, no fundo, sou todos. A unidade supõe diversidade. Do ponto de vista budista, não há uno nem múltiplo. Tudo isso são conceitos. E com isto nós não vamos entrar, vocês, portanto, farão o favor de ler o texto que foi distribuído, não é? Porque há um determinado momento aí diz: não há uno nem múltiplo. Não há uno nem múltiplo. Não há unidade em si, não há multiplicidade em si. São conceitos interdependentes. Como tudo. Basicamente não são extremistas. Vão sempre pelo caminho do meio. Que Sim, não há extremos. Não há extremos. Há um balance entre ambos, é isso? Há uma interdependência entre os ambos. extremos. Pensar a unidade supõe pensar a multiplicidade. Pensar a multiplicidade supõe pensar a unidade. Eu pensei que a existência fosse a unidade manifestada, fosse a unidade, quando se manifesta, multiplica-se, é a multiplicidade. Isso, do ponto de vista budista, quando temos a experiência da vacuidade, libertamos de conceitos de unidade e de multiplicidade. Tudo isso, do ponto de vista budista, é uma visão conceptual das coisas. Pode ser útil, quer dizer, pode ser útil para nós nos orientarmos. Mas se nos apegamos a conceitos, nós não temos acesso à dimensão última das coisas. Porquê? Porque a realidade última nada tem a ver com os nossos conceitos, nem de uno, nem de múltiplo, nem de identidade, nem de diferença. Mas talvez ajude a avançar um bocadinho mais, talvez para tentar dizer a essencial e depois